Juízo explícito sobre as linhas de trem em Minas. O risco é generalizado e esse tipo de acidente costuma ser fatal. O plano do governo para reformar o ensino médio abre mão das aulas de educação física e artes. Especialistas criticaram a apresentação das mudanças por medida provisória. Saiu uma parcial da inflação do mês e muitos alimentos baixaram de preço, como cebola, batata e até o feijão. É a primeira vez no ano que os alimentos não ficam mais caros. As obras para devolver o Maracanã aos torcedores e para tapar o buracão aberto para a festa de abertura da Paralimpíada. São esses os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro. Bom Dia Brasil está começando. Olá, bom dia! As novidades do Bom Dia Brasil para você que tá ligado com a gente na telinha da ATV do Povo. É muita novidade que acontece agora. É o seguinte: daqui a pouco a polícia vai ouvir mais uma coisa da Lava Jato, da Crônimo, o Guido Mantega. Foi interessante, que é uma notícia que não para de falar em lugar nenhum. Todo lugar está falando sobre ele, sobre o Guido Mantega, que foi preso e foi solto 5 horas depois. Nós vamos estar agora ao vivo com a repórter em Curitiba, no Sérgio Moro, para falar. Bom dia. Bom dia a todos. Das 8 pessoas presas ontem, 7 devem prestar depoimento hoje. Só o ex-ministro Guido Mantega não vai falar, porque teve a prisão revogada ontem mesmo. Os depoimentos devem começar às 10 horas da manhã e a previsão inicial é que terminem ainda hoje, no fim da tarde. A maior parte dos presos chegou a Curitiba ontem por volta das 5 horas da tarde. Eles foram trazidos direto para a carceragem aqui da Polícia Federal. E ontem a Polícia Federal chegou a divulgar que Júlio César de Oliveira, que seria um dos intermediários no pagamento de propina, estaria na Espanha e que por isso não teria como ser preso. Na verdade, ele estava em Brasília, se apresentou na polícia e já foi trazido aqui para Curitiba. Chico, Ana Paula. Obrigada, Ana. É isso aí. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, passou ontem junto com a esposa. Foi que Mantega não apresentava mais risco para inquirir contra as provas. O ex-ministro também está em São Paulo, junto com Rodrigo Bocardi, e vai falar para nós aqui. Ana, bom dia para você, para o Chico, um bom dia a todos. Como você disse, o Mantega acompanhava a mulher, queria fazer um procedimento cirúrgico. De manhã, a polícia realizou buscas e apreensões na casa do ex-ministro e pouco depois do meio-dia, o juiz Sérgio Moro revogou a prisão. Era no prédio que o Guido Mantega pretendia cumprir o mandado de prisão às 6 da manhã. Mas o ex-ministro não estava lá. Ele tinha saído antes para levar a mulher ao hospital e seria submetida a um atendimento cirúrgico. Esta foto mostra o ex-ministro saindo a pé e foi colocado discretamente em um carro sem explicação e levado primeiro para casa, onde acompanhou o cumprimento de mandado. Depois foi para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Em Curitiba, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal não sabiam que a mulher do ex-ministro estava hospitalizada. Prestados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal durante a entrevista coletiva, o juiz Sérgio Moro, que havia concedido o mandado, revogou a prisão temporária de Guido Mantega. Ele justificou que, como as buscas já haviam começado, o ex-ministro não tinha como atrapalhar as investigações. Falando da hospitalização da mulher da esposa, a doença grave em cirurgia. Tal fato era desconhecido da autoridade municipal, Ministério Federal e deste juiz. E considerou que os riscos de interferência da colheita de provas são sido esvaziados. O ex-ministro acompanhava cônjuge no hospital e, se liberado, deve assim continuar. A Lava Jato chegou a Guido Mantega depois de um depoimento espontâneo prestado pelo empresário Eike Batista em maio deste ano. A Eike procurou o Ministério Público Federal e contou de uma reunião em Brasília com o então ministro da Fazenda e presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E aí foi-me feito o pedido de contribuir para contas da campanha, porque a campanha já tinha terminado, para acertar as contas, num valor total de 5 milhões de reais. Eu não sei se foi um dia ou uma semana seguinte, a Mônica procurou a empresa, não diretamente a mim, porque eu não conheço ela, nunca sentei com ela, nem com o seu João Santana. Mônica Moura e João Santana foram os marqueteiros responsáveis pelas últimas 3 campanhas
presidenciais do PT. O casal admitiu ter recebido pagamento ilegal para a quitação de dívida ilegal para o Partido dos Trabalhadores. No departamento de Bahia, Eike Batista diz que o pagamento foi feito no exterior e em dólares, 2.350.000 euros. É bom se observar que Mônica Santana era da equipe da campanha de 2010 da ex-presidente Dilma. Então, portanto, há de se supor que essa quitação de valores de dívidas de campanha se referia a esta campanha presidencial. Entretanto, nós vamos ainda aprofundar essas investigações. O advogado de Guido Mantega negou qualquer envolvimento do ex-ministro em corrupção. E ainda rindo, criticou a apresentação. Uma dessas medidas violentas contra a pessoa humana que não tem a menor razão de ser, não há necessidade nenhuma. Se quiser ouvir o ministro, e a prisão temporária prende para ouvir, para colher o depoimento. Se quiser ouvir o ministro, intima. O ministro não é nenhuma pessoa que ofereça perigo à sociedade. Não há a menor razão para isso. Guido Mantega foi o ministro da Fazenda que ficou mais tempo no cargo no tempo da democracia. Comandou o economia do país por mais de 8 anos, de 2006 a 2014, nos governos de Lula e Dilma. Ontem, depois da prisão revogada, o ex-ministro passou em casa e voltou ao hospital para acompanhar o tratamento da mulher. A gente acompanha os desdobramentos dessa história, viu, Ana e Chico? O negócio é engraçado. Ontem, o dia inteiro, as reportagens, todas as emissoras falaram sobre essa questão de Guido Mantega. Tem mais, Sérgio Moro falou também. Que a escolha do consórcio formado pela Mendes Júnior e pela OSX do empresário Eike Batista envolveu pagamentos suspeitos a operadores já conhecidos do escândalo da Petrobras. O consórcio ganhou a licitação para a construção de 2 plataformas de exploração do pré-sal e não teria condições nem experiência para cumprir o contrato. Por isso, de acordo com os investigadores, o consórcio pagou propina. Uma parte do dinheiro teria sido repassada a João Rezende Henriques, condenado da Lava Jato e apontado como operador do PMDB. A outra teria beneficiado o ex-ministro José Dirceu e o ex-deputado André Vargas, também condenados. A terceira vertente do esquema seria ligada a Guido Mantega. Eike Batista disse que Mantega pediu 5 milhões de reais para pagar dívidas do governo do Partido dos Trabalhadores. Segundo o empresário, Guido foi atendido e o dinheiro depositado numa conta fora do Brasil, de Mônica Moura e de João Santana, marqueteiros de campanha do PT. Os procuradores da Lava Jato apontaram coincidência entre o suposto encontro de Eike Batista com Guido Mantega e o pagamento pela Petrobras da primeira parcela do contrato para o consórcio vencedor da licitação. A reunião aconteceu dia 1º de novembro de 2012. A liberação dos recursos aconteceu dia 29 de novembro de 2012. Guido Mantega, reitero, além de ministro da Fazenda, era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. As datas levantadas pelos procuradores também chamaram a atenção do juiz Sérgio Moro, que escreveu: há uma incômoda proximidade temporal entre a suposto de recurso com a data da assinatura do contrato entre a Petrobras e o consórcio. De acordo com o despacho do juiz, foi tudo no mesmo dia, 1º de novembro de 2012. E o primeiro pagamento efetuado pela Petrobras efetivo o contrato ocorreu no dia 29 de novembro de 2012. Quando se apresentou espontaneamente para explicar o suposto pagamento a Mantega, Eike Batista afirmou que pagou o serviço de consultoria, mas o serviço o juiz negou que seria apenas uma coisa que seria bacana. Eike Batista reafirma ao teor das declarações, mas destacaram que essa educação eleitoral não teve qualquer relação, nem foi dada contrapartida de qualquer negócio envolvendo a OSX no âmbito do chamado consórcio íntegro ou qualquer outro. São apenas desconexos. Os recursos utilizados por Eike Batista para a campanha eleitoral são de origem legal comprovada. A nota diz ainda que as regras do consórcio íntegra cabia exclusivamente a Mendes Júnior, enquanto majoritária e dotada da expertise de engenharia necessária, bem como todo relacionamento com a Petrobras. A nota não explica por que a Eike Batista teve essa relação. É isso aí.
Olha que tanto de jornal, tanto de gente, e vai continuar falando sobre esse questão do Guido Mantega, Eike Batista. Tá todo mundo falando Ike, mas ele mesmo já disse no programa do Silvio Santos que o nome dele se pronuncia Eike Batista. Agora, todas essas empresas já são conhecidas de todos nós. Na minha opinião, vai cair Aécio Neves, vai cair Renan Calheiros, vai cair aí o governador de Minas, Pimentel, e dentre outros políticos de renome nacional com essas operações da Lava Jato, acrônimos e dentre outras empresas e deputados estaduais, federais e políticos em geral. Então, deixa aí o seu like, ajuda e muito o canal da nossa ATV do Povo. E também deixe a sua inscrição em youtube.com/ATV do Povo. Nós vamos com o Fábio William em Brasília, que vai falar sobre a repercussão da prisão e solta de Guido Mantega. Bom dia para todo mundo. E como sempre, né, há um lado que diz que não houve nada, que está tudo certo, e outro que afirma que o buraco não tem fundo. Bom, a favor ou contra, a verdade é que a prisão ontem do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, deu o que falar. No Congresso, os partidos aliados ao governo Temer consideraram as acusações graves. Mestre da contabilidade criativa, o ministro Guido Mantega também criou a nova matriz econômica do Partido dos Trabalhadores, que trouxe o caos da economia para o nosso país. Agora se sabe que ele também achacava empresários para dar dinheiro para o Partido dos Trabalhadores. Em nota, o PT refutou as ações. Todas as operações foram feitas pelo partido, foram realizadas dentro da lei. Escolhido para a ação comprova as nossas denúncias de que há uma espetacularização da investigação visando atingir a imagem do PT e do ex-presidente Lula e de seus auxiliares. Não há isenção no fato em que uma delação de Eike Batista leva a uma prisão do ex-ministro Mantega, quando nós vemos outras delações sequer serem investigadas ou serem arquivadas, invalidadas, quando não dizem respeito ao PT. O presidente do PT, Rui Falcão, falou que a prisão de Guido Mantega foi arbitrária e desnecessária e desumana. A 34ª fase da Operação Lava Jato deveria se chamar Operação Boca de Urna. O ministro da Justiça, que é a Polícia Federal, apenas cumpriu ordem judicial. O ministro que está há mais tempo no Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, disse que tudo foi feito dentro da lei. O Código de Processo Penal é muito claro ao permitir que qualquer prisão se efetive em qualquer lugar, observadas as restrições estabelecidas na Constituição quanto à inviolabilidade domiciliar. O presidente do PT, Rui Falcão, disse ainda que Guido Mantega nunca se negou a dar esclarecimentos, sendo assim midiática a prisão em um hospital. Brinquedo não. Então, a gente deixa aí a vontade para você comentar e deixar muito a sua opinião. Bom, a TV do Povo, a gente se encontra aqui.